Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Suco Life, laranja da fazenda. Hiper Saúde, certificado de contribuição Ribeirão e região. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje, todas as quartas-feiras aqui com vocês, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Hoje a conversa é muito importante. Falaremos sobre perda gestacional e neonatal, pois há um sofrimento além da morte dos bebês, que é o sofrimento causado por aqueles que não atribuem ao filho morto o status de pessoa, não reconhecem a dor da perda. Em contrapartida, as mães vêm a público testemunhar a existência do filho, reivindicar a condição de mães e lutam por políticas públicas que minimizem os danos causados por aqueles que não consideram o seu sofrimento. E a conversa com a Perla Frangiotti, mãe da Clara e da Heloísa, cofundadora do grupo Transformação. Perla, seja muitíssimo bem-vinda. É uma honra tê-la aqui no Conexão Saúde mais uma vez. O Grupo Transformação agradece, eu em nome de todos, essa oportunidade de estar falando dos nossos filhos, de falar desse apoio, de falar do grupo aqui para tantas pessoas. E é o que a gente fala, né? O Grupo Transformação, ele é para todos, para as famílias que passaram pela perda gestacional e para sensibilizar também, né? Sociedade, profissionais, que é o que você comentou agora na entrada, né? Porque a gente não falar disso, com certeza aumenta o nosso sofrimento. Com certeza, e a gente faz questão de falar dessa pauta, desse assunto, a gente gosta, faz uns 2 anos que a gente vem falando, não é, Perla? Porque a gente precisa apoiar esse tipo de causa, porque às vezes não é nem... a gente precisa aprender até a apoiar e a acolher a dor do próximo. Às vezes a gente não sabe como se comportar numa situação dessa. Às vezes você ir de casa, você vê uma amiga, uma prima, um parente que perdeu o filho, e para tentar aliviar a dor dessas pessoas, você fala, imagina, tenta de novo, não, foi só um pouquinho de tempo de gravidez, ou nem teve tanta convivência assim com o bebê. Imagina, a gente fala às vezes para ajudar e a gente acaba atrapalhando. Conta pra gente tudo o que o Grupo Transformação faz, a principal função do grupo e essa questão que a gente quer trazer à tona aqui de como lidar, quais os melhores comportamentos, o melhor acolhimento para esse tipo de pessoas que passam por essa provação, Perla. Na verdade, assim, a gente vive numa sociedade que não fala de morte de uma maneira geral, né? E aí, quando a gente fala do luto de bebês que ainda estavam na barriga, né? Ou bebês que sobreviveram pouco tempo após o nascimento, ainda o tabu é maior ainda, né? Como esse bebê não teve esse convívio social, então a minha filha, você não conheceu a minha filha, no máximo que você vai ver é uma foto minha de barriga. E tem mães que perdem no início que nem barriga tinha. Então a sociedade tem dificuldade de reconhecer naquele filho que teve uma breve vida entre nós, um filho, né? E aí é onde acontece o sofrimento. Eu costumo dar um exemplo, né? Os meus pais são falecidos e em momento nenhum, ninguém foi me acolher e falou assim, calma que já se arruma outro pai, calma que já se arruma outra mãe, né? Mas em compensação da minha filha Heloísa que faleceu, o que eu ouvi, já você tem outro, ainda bem que foi assim, você tem que agradecer porque você tem a Clara. Ninguém falou pra mim, olha, você tem que agradecer que você ainda tem seu pai, sua mãe morreu, mas você tem seu pai. Ninguém chegou. Então, assim, esse comportamento, né, de não validação desse luto acaba agravando. Eu falo, a gente deveria lidar, entre aspas, né, só com a morte do filho, mas como você disse, a gente tem que lidar com tantas outras coisas que são pertinentes a esse não reconhecimento desse luto, né? Que já começa na maternidade, vem para dentro das famílias. O familiar, ele não quer ver você sofrer, né? Então ele acha que às vezes ele falando, bola para frente é a melhor coisa. Quando a gente queria, na verdade, esse reconhecimento desse sofrimento. Porque dor e amor a gente não mede por semanas de gestação, que é o que a gente aprende no grupo. Não existe dor maior ou dor menor. Existem dores diferentes que precisam ser acolhidas. Então o Grupo Transformação surgiu para isso. Esse espaço de escuta, né, das famílias que passaram pela perda gestacional e neonatal
E aí, a partir dessas rodas de conversa, que foram surgindo todas essas outras questões, né? Olha, minha filha morreu, mas meu marido não conversa comigo sobre isso. Olha, minha filha morreu, mas o meu médico falou que já eu tenho outro. Assim, no trabalho ninguém tocou no assunto quando eu voltei a trabalhar. As pessoas passam por cima como se não tivesse acontecido nada, Exato. Como se o bebê não fosse ninguém, vamos dizer Exato. assim. Né? Então, como a gente não sabe o que fazer, muitos fingem que não aconteceu, outros tentam fingir que não aconteceu de uma maneira assim, olha, vamos, bola pra frente, acabou, vamos lá, né? Não dá espaço para aquela validação daquele luto, né? Que o luto vai ser para a vida inteira. E aí surgiam sempre os mesmos comentários, né? Foi aí então que a gente pensou, né? Não adianta só a gente acolher as famílias, a gente tem que conversar com a sociedade, a gente tem que conversar com esses profissionais que acolhem a gente, e aí a gente foi descobrindo que também tem uma carência na formação dessas pessoas, né? Na formação acadêmica e na sociedade. Então hoje aqui é um espaço para a gente conversar com a sociedade, né? Sobre esse luto que a gente vivencia, que a gente estava até conversando, né? Não tem problema você ter feito errado até agora, né? De você, de repente, falar, olha, você não ter sabido lidar com certas questões, né? Mas a partir de agora que você sabe que existe, né? Reflete, tenta não cometer esses mesmos erros que vão magoar, né? Então, eu acho que esse espaço aqui é super importante. Então, hoje o grupo faz isso. Ele acolhe. Semana passada, esse mês de outubro, na verdade, é o mês internacional de sensibilização para perda gestacional e neonatal. E a gente fez a Semana Transformação. Todo mês de outubro, de todos os anos, foi a partir de 2000 e... Nós fizemos a primeira edição em 2017, mas essa data já é uma data internacional antiga. É uma data 15 de outubro. Internacional já existe essa data. Olha Sim. Que legal. E aí a gente conseguiu aprovar a lei. E você falou que a gente está aqui há 2 anos. Não, a gente está aqui há 3 anos. Há 3 anos, já gravando, é verdade, falando desde 2017. Falar sobre a importância, aí a gente convida profissionais, a gente convida pessoas engajadas na causa para abrir essas reflexões, né? Então isso é muito importante para a gente, esse espaço de estar aqui divulgando a nossa causa. E se existe esse grupo, se existe essa questão, é porque existe essa dor, é porque existe esse incômodo, e a gente precisa enxergar e olhar para as pessoas de maneira acolhedora, não tem jeito, né? E como a gente falou semana passada, a gente falou sobre a morte com o Cássio, a gente refletiu, a gente precisa falar sobre esse assunto, porque todos nós passamos por isso com algum ente, com alguma questão. Então a gente tem que aprender, né? A gente aprende todos os dias e a gente precisa aprender sempre como lidar. E quais são as grandes questões assim, Pera? Você falou que a maioria se incomoda porque as pessoas fingem que não existiu aquela criança, que não existiu aquele bebê, que não é para ser tão dolorido. O que mais que já surgiu no grupo? O que você já sentiu assim, ou até de coisa boa, que depois que você começou esse trabalho, eu falei, você está tão engajada, Pélia, é sua história de vida agora, o Grupo Transformação, não é? O que você sente assim uma história legal, assim, rápida pra gente terminar esse bloco, para as pessoas verem o quanto que o Grupo Transformação está transformando vidas de pessoas que passam por este problema. O maior entendedor do luto é a pessoa que passa, né? Mas existem algumas situações que você pode ter, que não são padrões, mas elas são frequentes. Então, assim, não falar, não desmerecer aquela dor, né? E perguntar para a pessoa, olha, você quer conversar sobre isso? Inclusive, a gente comenta que para quem passa, é preciso um trabalho de empoderamento para poder... para estar aqui hoje falando da minha filha, eu precisei me empoderar. Porque a gente é tão reprimido pela sociedade, olha, não é nada, olha, mas por que você tá assim ainda, né? Olha, você não tem que sofrer, que a gente acredita nisso, e aí vira aquele conflito, né? Sentimento de culpa de sofrer. Culpa, exatamente. Então, hoje a gente já tem famílias no grupo muito mais empoderadas, que já falam assim, olha, eu sou mãe de 2, de 3, tem mães que não têm filhos vivos, que perderam 3, por exemplo, e elas já conseguem falar, olha, temos 3 filhos, não da maneira que a gente gostaria, mas é uma maternidade diferente, né? Então a gente aprende isso. Hoje chegam pessoas de fora e falam, olha Perla, passei por essa situação, lembrei de você falando, lembrei do Grupo Transformação, eu consegui acolher de maneira diferente. Nas maternidades aqui da cidade, olha, fui muito bem atendida, não tenho o que reclamar. Então isso com certeza já mudou. Araraquara é uma cidade que está bem aberta,
a essas questões. Então, assim, acho que o trabalho do Transformação tem surtido muito efeito. Então, eu fico muito feliz. Muito efeito. A gente vai falar mais desse trabalho aqui no Conexão, porque tem até relatos de médicos que eu vi do Dr. Durante falando que o Grupo Transformação fez um grande trabalho, né, na Unimed, no Hospital São Paulo, aqui de Araraquara, que de fato ajuda muitas mulheres desde o momento da perda ali, naquele momento que é um susto, que é triste. Então, ajudam até as mulheres a entender essa dor. E ajuda os profissionais a lidarem com isso, porque como eles não são preparados, eles também não sabem o que fazer. Então, e a gente tem esses relatos de melhora no dia a dia profissional deles. A gente ajuda até a trabalhar o luto dos profissionais. Né? Então, isso pra gente é extremamente importante, essas parcerias com as maternidades aqui da cidade. E a gente vai falar de um projeto do povo. Mostra só um pouquinho para as pessoas já conhecerem esse projeto e a gente já fala para vocês como participar e como ajudar o Grupo Transformação a continuar transformando a vida de muitas mulheres. E não é só de muitas mulheres, mas de muitas famílias, muitos pais, porque os avós, né, também perdem, né, também tem essa dor. E agora a gente vai, neste momento, direto lá para a clínica do Dr. Flávio Arbex, no nosso bloco Respirar. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Eu vim aqui hoje falar sobre um tema que é muito polêmico na pneumologia, que é o uso dos dispositivos inalatórios, das famosas bombinhas. Porque existe um mito que bombinha faz mal, que bombinha mata, que bombinha dá ataque no coração, que bombinha engorda. Isso tudo não é verdade. Se a gente parar para pensar um pouco, né, a melhor forma de a gente usar um remédio para o pulmão é você usar um remédio que você puxa e age no pulmão, diretamente. Assim, eu posso usar uma dose muito menor. Imagine só que eu tenho um machucado na minha pele. O melhor não é passar uma pomada diretamente na minha pele. Eu vou usar uma dose muito menor de remédio e um remédio que eu não tenho que usar igual um comprimido, que passa pelo meu corpo todo. O pulmão também. Imagine que a hora que você puxa a bombinha, você está passando uma pomada na sua via aérea, nos seus brônquios. Então, com uma dose muito menor, com muito menor absorção que vai para o corpo todo, absorção sistêmica. Assim, eu posso usar a menor dose possível do remédio. Então, isso que a bombinha mata, que a bombinha vicia, tudo isso não é verdade. A gente usa a menor dose possível do remédio para controlar doenças graves, como a asma, como o DPOC, o enfisema, que podem matar se você não estiver usando a medicação de maneira adequada. Então, lembrem-se, né? Além de ser muito importante usar o seu dispositivo inalatório, a sua bombinha, a forma de usar também é importante. Então, sempre que você for no médico, no serviço de saúde, leve o seu dispositivo. Assim você pode checar e avaliar o uso da medicação de maneira correta. Tá? Então, além de não parar de usar, leve o medicamento para você checar o uso. Respirar, com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Muitíssimo obrigada, Dr. Flávio. Assunto muito importante. É muito bom tê-lo conosco toda semana aqui no Conexão Saúde. E agora a doutora Andréia Peixoto vai falar sobre emagrecimento e acupuntura no nosso bloco Acupuntura Vida em Equilíbrio. Acupuntura Vida em Equilíbrio, com a doutora Andréia Peixoto. Olá, meu nome é Andréia, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre emagrecer. A acupuntura pode ou não nos ajudar nesse processo de emagrecimento? Primeiramente, é importante entender que emagrecer é um processo e esse processo ele não acontece sozinho. Depende de muitos outros fatores, como uma boa alimentação, uma alimentação balanceada e adequada para você, atividades físicas regulares, uma boa qualidade de sono, um nível de ansiedade controlado, um nível de estresse controlado e um bom funcionamento do organismo de forma geral. E nesse ponto, a acupuntura pode sim te ajudar. E de que forma? A acupuntura, num primeiro momento, ela vai atuar equilibrando os órgãos responsáveis pelo processo de digestão, pela recepção do alimento, pela digestão e também pela distribuição desses nutrientes. E também vai atuar equilibrando o sistema endócrino. Uma vez que a gente tem o sistema digestivo, o sistema endócrino balanceado, a gente vai se livrar das compulsões alimentares, que são grandes vilãs no processo de emagrecimento,
e também dos desejos, desejo de doce, desejo de salgado, tudo isso pode ser diminuído e controlado com a acupuntura. Da mesma forma, ela vai ajudar na ansiedade, no estresse, numa boa qualidade de sono, e uma vez que a gente tem o sistema endócrino, nosso sistema emocional em equilíbrio, a gente consegue com que esse processo de emagrecimento ocorra de forma natural e de forma saudável. É sempre importante acompanhamento com o médico, exames laboratoriais, para a gente ter certeza de que está tudo em ordem, não existe nenhuma alteração hormonal que possa prejudicar esse processo. Dentro da acupuntura, a gente também tem duas intervenções muito importantes que a gente usa, que é a acupuntura estética e a dietoterapia. Vou falar mais pra frente numa próxima oportunidade sobre elas. Mas já deixo uma dica de que a dietoterapia, a gente consegue uma dieta de emagrecimento para cada indivíduo de acordo com o seu fluxo energético e seu tipo de energia. Por isso que eu sempre digo, a acupuntura e a nutrição formam um belo casamento quando a gente fala no processo de emagrecimento. Espero que você faça boas escolhas e escolhas saudáveis nesse momento da sua vida. Acupuntura, vida em equilíbrio, com a doutora Andréia Peixoto. Muito bom, doutora André. Quem não quer emagrecer, ainda mais nesta época do ano? E é bom saber que a acupuntura ajuda e muito no emagrecimento. Mas agora tem cheirinho de bolo no ar, momento casa de bolos, porque nada melhor do que começar o dia, à noite, à tarde, com um bolo caseiro fresquinho e aquele cafezinho. E hoje eu vou falar de dois sabores que dão água na boca: o bolo de maracujá. Olha essa cobertura que deliciosa, e os bolos baby. Olha, são muito práticos, um charme, uma opção certa para você que mora sozinho ou gosta de variar de sabor com mais frequência. Então vá até a Casa de Bolos. Tem duas aqui em Araraquara, uma fica na Alameda Paulista, aqui na Vila Xavier, e a outra na José Bonifácio, no centro de Araraquara, 319. Tem também na Sinharinha Frota, em Matão. Olha que delícia. Falando nisso, eu fui lá ontem, gente. Comprei um bolo de fubá delicioso. E agora chegou quem? Tuca Baldan, nossa queridíssima nutricionista, no quadro Minha Receita Predilecta. Já se prepare, porque ela vai ensinar uma receita deliciosa hoje. Minha Receita Predilecta. Olá! Eu sou a nutricionista Tuca Baldan e hoje vim trazer uma receita muito especial para vocês para o quadro Minha Receita Predilecta. Brigadeiro de Romeu e Julieta. Atenção, doceiros de plantão, e tenho certeza que para quem não é tão fã de doce vai se render a essa receita. Antes eu quero explicar para vocês que a gente fez com leite condensado fake, tá? Qual é a receita do leite condensado fake? Eu vou passar aqui para vocês. 1,5 xícaras de chá de leite em pó, e aí você pode usar a versão desnatada ou integral. Meia xícara de chá de água quente. Meia xícara de chá de açúcar. Eu usei o açúcar demerara, que é mais saudável e nutricionalmente melhor. Mas para quem não pode usar açúcar, a sugestão é xilitol ou estévia. Atenção, diminua a quantidade para 1/4 de xícara, tá bom? Vocês vão bater no liquidificador essa receitinha por 3 minutos e vão levar à geladeira por mais ou menos 5 horas, até ficar na consistência de leite condensado. Posterior a isso, a gente vai fazer o brigadeiro, então, com 1 colher de sopa de manteiga, e aí a gente vai levar esse leite condensado para a panela, fazer até dar o ponto do brigadeiro, tá bom? Que é este ponto aqui delicioso. Depois nós vamos enrolar os brigadeiros com a goiabada gourmet da Predileta zero açúcar. Aqui está. Eu não medi milimetricamente, né, pessoal? Todos os brigadeiros, mas é uma delícia, a gente vai misturar e olha aqui. E para finalizar, gente, você pode passar ou no queijo parmesão ralado ou no coco ralado fresco. Eu vou passar um em cada aqui para vocês. Vai ficar muito delicioso. O parmesão ralado, eu dei uma pulsadinha no liquidificador para ele ficar mais batidinho, tá bom? E o coco ralado fresco é do coco mesmo, tá, gente? Eu tirei
o próprio coco, né, da casca e levei ao forno para tostar. Ficou delicioso. E aqui está. Ó, aqui tem eles prontos para vocês avaliarem e verem. E aí a gente então tem a versão mais salgadinha com o queijo parmesão ralado e a versão mais doce com o coco ralado fresco. Tenho certeza que não vai ter quem se derreta por essa delícia aqui. Até a próxima receita. Minha receita predilecta. De volta ao Conexão Saúde, recebemos hoje a cofundadora do grupo Transformação, Perla Frangiotti, grupo que acolhe mães e famílias que perdem seus bebês na gestação ou logo após o nascimento. É uma conversa muito importante e essencial, mas antes eu tenho um recado rápido para vocês, que é para a gente ter um bom plano de saúde, que é o H-Saúde, o plano de saúde que tem compromisso de promover a excelência no atendimento da sua saúde. Com mais de 40 anos de experiência e prestação de serviço, oferece opções ideais para sua família e para os seus funcionários. Atualmente é o plano de saúde que mais cresce em toda a região aqui de Araraquara, então aproveite, ligue, comprove a diferença, promoção especial, né? Pessoa física e pessoa jurídica. Fale com os executivos de vendas do H-Saúde, é 16 3383 9333. H-Saúde, todo o cuidado que você e sua família merecem, maior e melhor para todos vocês. A gente precisa de um plano de saúde também, não é, Perla? É importante. E agora a gente volta para a nossa entrevistada, Perla Frangiotti. Perla, a gente está falando de um assunto importantíssimo, essencial. O Grupo Transformação é um grupo maravilhoso que já ajudou milhares de famílias, mulheres. E além dessa ajuda de acolhimento, de apoio, de aprendizado e ensinamento sobre o tema, vocês também buscam os direitos dessas mães, dessas famílias, né? Conta um pouquinho pra gente tudo que vocês já articularam em relação aos direitos. Araraquara, então, a gente foi a primeira cidade no Brasil com uma semana de sensibilização no calendário de eventos da cidade. A gente plantou a sementinha, hoje no Brasil existem vários outros locais, né, que fazem essa semana de sensibilização. A gente também luta por direitos trabalhistas, então agora foi protocolado um projeto de lei na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para garantir o direito da licença gestante para as mães, funcionárias públicas do Estado de São Paulo, que são mães de natimorto, que foi o meu caso. Então eu tive a licença negada pelo simples fato dela ter morrido dentro da minha barriga, né? Então as mulheres que recolhem INSS, que têm carteira assinada, elas já têm esse direito. Então a gente está nessa busca por esse direito para essas famílias, também para essas mães de natimorto, funcionárias públicas do estado todo de São Paulo. Nós estamos também com outros grupos de apoio do Brasil, o Casa Mães para Sempre de São Paulo, o Transformador de Recife, o Grito Solitário. Nós estamos também com um projeto de lei a nível federal que vai instituir essa sensibilização, esse protocolo de atendimento humanizado nos casos de perdas gestacionais e neonatais. Também estamos trabalhando para doação de leite materno de mães enlutadas, que infelizmente existia um mau entendimento, né, sobre a normativa. Então as mães, que foi o meu caso, fui impedida de doar o leite, mesmo eu querendo doar, né? Por quê? Por simples preconceito. Existia uma frase lá que falava que as mulheres, para estarem doando leite, elas deveriam estar amamentando ou tirando leite para o filho internado. E nós não éramos nenhum desses dois casos, né? Então, mas não existia nada proibindo. Então hoje já tem uma normativa, uma resolução emitida pelo órgão principal dos bancos de leite aqui do Brasil, e agora a gente está nesse processo de educação, né, da sociedade para explicar, existe a possibilidade, a gente não está fazendo campanha de doação, né, mas existe a possibilidade daquela mulher que passou pela perda gestacional ou neonatal doar o leite ou secar o leite. Mas ela decide. Ela decide, mas para isso ela precisa ser informada de todas as opções. A gente tem uma falha muito grande até na questão do secar o leite. Simplesmente se seca o leite e pronto, não se fala sobre aquilo.
com a mãe, né? Então a gente está nesse processo também de educação e de sensibilização, tanto dos bancos de leite quanto da sociedade, para falar dessa possibilidade, né, de doação. E a gente está aqui, né, falando do tema. Nós participamos do grupo de humanização do luto parental no Brasil, então são vários grupos de apoio, desde perda gestacional até filhos que morreram por suicídio ou filhos mais velhos, enfim. Então a gente sempre está ligado com todas essas questões. Parceria com as maternidades aqui da cidade, nós somos parceiras do Hospital São Paulo, da Gota de Leite, então a gente faz esse trabalho de sensibilização dos profissionais, eles criaram protocolos de atendimento baseados no que a gente propôs, e, assim, não o nosso achismo, né, mas de estudos, como foi da doutora Carla Polida e da Heloísa Salgado, a psicóloga querida nossa. A gente está também sempre com o apoio da Tati, que eu falo que foi minha terapeuta, a Tati Machado, então elas estão sempre ajudando a gente a trabalhar essas questões de luto, né? Nós fazemos rodas de conversa nas faculdades, nos cursos técnicos. Então até sábado agora a gente está conversando com o pessoal de Catanduva, da psicologia. Então assim, a gente tá em todos os... Chamou, a gente tá indo. Movimentam, acolhem, sensibilizam, lutam por direitos, Grupo Transformação. E quem está em casa, que quer de alguma forma apoiar o Grupo Transformação, viu que é de fato legítimo e um grupo nobre, o que a gente pode fazer também para de alguma maneira estar junto e apoiar essa causa? Pode seguir as redes sociais, então estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos arrumando o nosso site, então grupotransformação.com.br. Você pode, Priscila, eu quero participar de um encontro. Pode, a gente está fazendo os encontros online, então você pode estar lá com a gente. Ou, olha, passei por tal situação, não sei como acolher. Pode também. Então é só entrar em contato com a gente, né? E aí a gente bate papo, a gente direciona a melhor maneira. Se quiser ajudar na doação de material... Isso que eu ia falar do polvo. Conta o projeto, que é muito gracinha. Os polvinhos de crochê são doados às UTIs neonatais aqui da cidade. Nós temos parceria com as reeducandas do CR feminino aqui. Então elas confeccionam os polvinhos, a grande maioria, que dá conta, né, da demanda que a gente precisa aqui na cidade. Então é totalmente voluntário. Então a gente precisa de material, de linhas para fazer. Qual tipo de linha, Perla, que a gente tem que doar para vocês fazerem os polvos? Nós usamos linha 100% algodão, porque os polvinhos são esterilizados, né? Porque ficam na UTI com os bebês, com os bebês. Isso? A gente usa, para manter o padrão de tamanho, a Duna e a Barroco 4, que as duas são da Círculo. Então qualquer uma das duas a gente recebe para fazer os polvinhos. Então quem quiser doar também, pode ser em dinheiro, pode ser em material, é só entrar em contato com a gente que a gente orienta como fazer, onde pegar, enfim. Se esquecer o nome da linha, a gente passa de novo. E estar divulgando o grupo. Então, assim, é de extrema importância que mesmo quem não tenha passado por isso, fale, olha, existe, porque aí chega em quem precisa. Claro, né? E sempre tem alguém com alguma questão relacionada a essa. E você tem alguns dados, assim, quantas mulheres passam por essa questão? Porque muitas mulheres passam, né? Aliás, quando quer engravidar, às vezes os primeiros acabam perdendo, né? Não tem essa questão também? Não existe uma pesquisa assim brasileira, mas mundialmente se fala 1 em cada 4 mulheres que passam pela perda gestacional ou neonatal. Normalmente se perde no primeiro trimestre, então inclusive é o mais preconceituoso de acolhimento, são as pessoas que perdem até o primeiro trimestre. Todo mundo perde, né? Então essas mulheres que perdem até o 3º mês, 12 semanas, elas sofrem mais ainda esse não reconhecimento desse luto. Porque as pessoas aí não aceitam mesmo, né? De fato, falar, não era, né? Não era nada, E aí não validam essa dor, mas acontece mais do que a gente gostaria, né? Então a gente precisa estar preparado para isso, porque como você estava falando da morte, né? É a única certeza que a gente tem. E se a gente vai viver 5 semanas da barriga da mãe, ou se a gente vai viver 80 anos, 100 anos, a gente não sabe. Mas né? a gente viveu. Sim. Não é? A gente Exato. tem que saber que a gente passou por essa fase, por esse momento, por esses 5 meses, por esses 80 anos. Exato. Tudo tem um sentido. Sim, a gente comenta até assim, por exemplo, quando você vai preencher um formulário de declaração de imposto de renda, me dói o coração eu não poder colocar da minha filha, porque ela não é minha dependente, então é como se eu estivesse deixando uma filha para trás, né? Então, agora assim, eu tenho a Clara, então eu recebo o Feliz Dia das Mães por causa da Clara,
mas tem muitas mães que não têm filhos vivos. E aí ninguém pergunta, olha, você teve filhos vivos, né? Como você gostaria de ser tratado? Porque tem mulher também que vai falar, não, pra mim não foi nada, né? É mais uma vez a questão do respeito, né? A gente quer esse espaço que a sociedade aceite que as famílias, que o pai e a mãe que quiserem considerar aquele bebê de 5 semanas de gestação um filho, que a sociedade dê espaço para isso. A gente fez até uma campanha de Dia das Mães. Você do RH da empresa comprou presentinho de Dia das Mães para essas mães? Você sabe se essas mulheres existem, se esses pais existem? Né? Então, é nesse sentido de sensibilizar, né? De sensibilizar para que a gente possa dar espaço e validar essa dor dessas famílias, né? Porque aí a gente consegue reconstruir o nosso caminhar, a nossa vida. Porque tem esse sentimento de pertencimento, né? De nossa, olha, meu filho realmente existiu. Eu sou mãe dele, a gente fala que a gente ama a um céu de distância, né? O nosso amor que mudou de atmosfera. A gente fala que amor de mãe não morre. Tem até uma frase que eu não sei de quem é o amor de mãe não morre, só muda de atmosfera. E é isso. Um outro filho pode trazer alegrias? Pode. Claro. Como um outro filho, não substituindo aquele que partiu, né? Então é essa a lição que a gente precisa deixar. Cada filho é único, né? Então é isso que a gente gosta de falar aqui no grupo. Que coisa boa! Cada filho é único, com certeza. Agora a gente vai dar uma passadinha lá na clínica do Dr. Oscar Munhoz, no nosso bloco Odontologia de Ponta. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Estou aqui novamente falar um pouquinho sobre odontologia. Dessa vez eu vou falar sobre os atendimentos odontológicos e o coronavírus, passado alguns meses já do início da pandemia, né? Muitas dúvidas a gente tinha no começo, muitos protocolos foram criados nesse meio tempo e muita coisa se descobriu também agora. O que é importante a gente saber? Primeiro, a segurança nos atendimentos odontológicos. A classe odontológica é uma das classes que menos é infectada com coronavírus, tá? Estudos recentes demonstram, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, baixos índices de contaminação do dentista e da equipe odontológica em relação a estarem se contaminando com o coronavírus, tá? E esses índices são de 0,17% da população no Brasil. Nos Estados Unidos saiu recentemente uma pesquisa, não chega a 1% dos profissionais afetados. Então, isso demonstra o quê? Uma segurança que nós temos no atendimento do paciente e uma preocupação nossa com toda a biossegurança e o ambiente odontológico. Isso já serve de aviso para que as pessoas que ainda têm medo de saírem às ruas, de procurarem um atendimento, que possam ficar despreocupadas, porque o nosso ambiente de trabalho ele é totalmente controlado e totalmente higienizado para receber bem os pacientes, tanto protegendo a equipe quanto protegendo vocês e os seus familiares. Ontem saiu também uma portaria atualizada da Anvisa com novos procedimentos de higiene e de controle, onde a gente vê que tudo aquilo que a gente tem feito até então, que o dentista faz sempre, acrescido de outros protocolos, já são o suficiente para permitir a segurança nos atendimentos, tá? Então, desde os protocolos que vão de higiene, de mãos e desinfecção de superfícies, os protocolos na conduta do paciente estar adentrando ao consultório, de fazer uma triagem prévia em relação ao paciente estar sintomático ou não de doenças prévias, assim como também todo o protocolo pós-tratamento e tentando fazer o máximo de procedimentos com o máximo de controle no ambiente, traz a segurança e traz toda uma tranquilidade na nossa rotina normal de atendimentos, tá? Um novo normal, é claro, porque todos os procedimentos continuam sendo mais espaçados e dando mais tempo para fazer higiene entre os pacientes. Então fica aqui mais essa dica, sintam-se seguros e procurem atendimento odontológico para que isso não crie problemas outros, que não só o risco de uma contaminação aí pelo coronavírus. Um grande abraço e até uma próxima. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Muitíssimo obrigada sempre, Dr. Oscar, por nos ajudar e por nos ensinar aqui no Conexão Saúde. E agora a gente tem o nosso bloco também, que é muito esperado, que é o Despertar com Cássio Ropelato.
Despertar, com Cássio Ropelato. Nós somos ensinados que a minha vida, ela inicia o dia que eu nasci e termina o dia que eu morri. Só que essa percepção é equivocada, é um grande erro. A minha vida não se refere a um tempo que se restringe ao nascimento e à morte. A minha vida é algo muito mais amplo, porque ela é continuidade. Exatamente um homem moderno que perdeu a noção dessa continuidade, ele perdeu também a noção de ancestralidade e o poder, o valor que é essa ancestralidade. Aqueles que vieram antes de mim, a noção de honrar pai e mãe, de honrar aqueles que vieram antes de mim. Essa percepção promove no ser humano uma força, um despertar profundo. Porque então, quando eu penso a minha vida, o meu ser, eu reconheço o meu ser como uma continuidade de uma grande história, de pessoas que lutaram, de pessoas que passaram por momentos muito difíceis na vida, de pessoas que sofreram, mas que continuaram, que acreditaram no sentido da vida. E quem sou eu no meio de toda essa história? Quem sou eu na continuidade dessa história? Alguém que dá à vida daqueles que me antecederam uma continuidade, um sentido. Então, através dos meus olhos, o meu pai, o meu avô, meu bisavô, meu tataravô continuam vivendo. Porque muito mais do que uma condição genética, uma questão mecânica que eu recebo dos meus antepassados, eu também recebo influências que são, além de físicas, emocionais e espirituais. Uma sociedade onde nós não reverenciamos os nossos antepassados, é uma sociedade pobre, é uma sociedade que não se comunica com a transcendência, com a transpessoalidade, que é algo que a gente está hoje descobrindo com muita importância dentro da psicologia. Muitas vezes os problemas que nós estamos vivendo são lições que nós encontramos caminhos quando nós nos conectamos com essa ancestralidade, quando nós reconhecemos que aqueles que vieram antes de nós têm um papel fundamental na continuidade desse caminho. Aquele filho que não pode honrar o seu pai, aquele filho que não pode honrar a sua mãe, é um filho que de alguma forma nega a vida, nega o processo de crescimento e de evolução. A ancestralidade, mais do que uma história passada, é a minha história, é a sua história. Se você não conhece a sua história ancestral, você infelizmente não pode se conhecer também. Despertar, com Cássio Ropelato. Muitíssimo obrigada, Cássio. É muito bom tê-lo conosco toda semana. E agora a gente vai no nosso bloco Saúde Inclusiva com a Karina Primiano. Saúde Inclusiva, apoio cultural, Núcleo Espectro, intervenção comportamental ABA. Olá, meu nome é Karina, eu sou diretora do Núcleo Espectro, que trabalha com a intervenção comportamental ABA. E hoje eu vou falar um pouco do uso dos reforçadores positivos. O que são os reforçadores positivos? Eles são consequências do comportamento e que mantêm o comportamento. Como, por exemplo, nós adultos que trabalhamos e, como consequência, um reforço positivo para nós é o salário. Então, é o que nos mantém motivados a trabalhar. A ABA usa muito os reforçadores positivos para aprendizagem. Então, assim, a gente usa muito para ensinar comportamentos adequados e reduzir os comportamentos inadequados. Encontrar reforçadores eficazes é uma etapa muito importante em intervenção, mas também é um desafio muito grande no trabalho com crianças com autismo. Por quê? Porque elas têm o interesse, o repertório restritos e às vezes elas não se interessam por consequências naturais, como um elogio, um abraço, um beijo. Então, questões importantes sobre o reforço é encontrar algo reforçador, seja assim uma probabilidade desse comportamento sempre ocorrer, aumentar esse comportamento. E o reforço para isso é sempre individual. O que pode servir para uma criança pode não servir para o outro.
Então, a efetividade do reforço também pode variar ao longo do tempo e saciar. É aí que sempre é importante continuar a análise de preferência dos reforços. Vale ressaltar também que o reforço pode manter a criança motivada e engajada na tarefa. Importante realizar a transição dos reforçadores também concretos para os naturais. Como, por exemplo, você vai ensinar a criança a beijar, abraçar, agradecer e aí você dá para ela um brinquedo como recompensa. Um brinquedo ou algo comestível. Mas a intenção é chegar a ser atividade motivadora para ela, não precisar mais desses reforçadores concretos e ser a própria motivação dela, o abraço, o beijo, ela agradecer. O grande objetivo é que a ação seja reforçadora. Saúde inclusiva, apoio cultural, Núcleo Espectro, intervenção comportamental ABA. Muitíssimo obrigada, Karina. É muito bom ter o Núcleo Espectro aqui com a gente no Conexão Saúde. E agora eu tenho um recado para vocês. É sobre o Hipersaúde Ribeirão, que é um título de capitalização que você compra, concorre a muitos prêmios e ajuda o Hospital do Amor de Barretos. Olha que coisa boa, ajuda o hospital, concorre a várias premiações. Quais são as premiações essa semana? Primeiro sorteio, R$10 mil. Segundo sorteio, mais R$10 mil. Terceiro sorteio, mais R$10 mil. Tem o Hipergiro da Sorte, que são 30 prêmios de R$5.500. E no quarto sorteio, R$500 mil. Hipersaúde, concorra e ajude. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Conexão Saúde, porque a gente vai aprender uma receita hoje que vocês vão amar. E a gente volta para o bloco mais saboroso da TV Cultura Paulista, o Cozinha Saudável. Mas quando a gente fala de sabor, a gente também lembra do Momento Life. Direto da fazenda para a sua casa, a Life Suco seleciona com muito cuidado as frutas para que a sua casa tenha o melhor da fazenda. Proporciona as melhores sensações com sucos refrescantes, ricos em vitaminas e antioxidantes que auxiliam na hidratação do seu organismo. Além de saudável, é maravilhoso e combina com qualquer momento. E você, está esperando o que aí para consumir um produto que vem direto da fazenda? Life Sucos, direto da fazenda para sua família. E agora a gente vai direto lá para o espaço da NutriChef Carla Pires. Ela está com a Ana da Nação Verde. Ela fez uma receita, almôndegas veganas com bechamel de amêndoas. Já pega a caneta, já pega o papel, mas antes a gente continua aqui com a Perla e ela no final do programa vai contar pra gente o que o grupo Transformação transformou o seu coração. O que mudou aí no coração da Perla? A gente vai lá direto para o espaço da NutriChef Carla Pires. Cozinha Saudável, apoio cultural, Nação Verde, diferente como você. Quem ama cozinha, Olive Gastrobar, Vitório Restaurante, Sonium Eventos. Mais um Cozinha Saudável no ar e hoje é o dia delas. NutriChef Carla Pires e Ana da Nação Verde estão aqui para aquela receita funcional deliciosa de hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Pri. Como sempre, prazer enorme. O que a senhora, porque não podemos esquecer de você, Ronaldo, o que a senhora vai fazer, Carlinha? A senhora Carla Pires, olha hoje... que pesada, né, gente? Vai fazer terapia já amanhã, depois dessa. Não. A gente tá numa fase bem resolvida, né? Graças com a senhora. A Deus, Carlinha. Eu não tô não, eu sou senhorita. Você é senhorita, eu também. Aliás, olha, candidatos de plantão. Não vai começar igual o Chico, fazendo campanha para desencalhar, hein, Carla Pires? Em nome do amor, né? Bom, vamos pra receita, Prisciloca? Seguinte, hoje a gente vai fazer uma almôndega vegana usando a amêndoa.
Então, com a amêndoa crua, que você vai comprar lá na Nação Verde, Sim. você vai deixar de molho, hidratar, bater no liquidificador com um pouquinho de água e coar. Aí você tem o quê? A sua bebida vegetal. Nossa. E dentro do seu coador você tem o resíduo da amêndoa, que é o quê? A polpa, a amêndoa que você triturou e separou a bebida. Então a gente vai fazer a almôndega com o resíduo e um molho bechamel para acompanhar essa almôndega com a bebida vegetal. Delícia. Ana, o que você achou dessa receita? Achei maravilhosa, já achei maravilhosa. Já achou maravilhosa? E ainda tem um plus, né? Um plus. Se a gente está fazendo um prato vegano, uma massa combina com queijo ralado, mas nós não vamos usar o queijo ralado. Sim. Nós vamos fazer o nosso queijo vegano. Ai, gente, eu fico olha tão aqui, ó. mal perto de mulheres Queijo ralado que sabem tudo de vegano. cozinha. Eu me sinto assim, uma péssima mulher, gente. Não fala isso. Não. Pri, então para nossa almôndega, o que a gente precisa? Ai, que De uma delícia. xícara e meia de resíduo de amêndoas, tá? O que sobrou da sua bebida vegetal que você coou, tá? Então, um bolzinho, você põe todo o resíduo. Ai, gente, essa Aqui é o resíduo de amêndoa. Ah, resíduo de amêndoa. Ela fica sensacional. Essa amêndoa não, só muito. Aqui a gente vai colocar o suco de meio limão. Tá. Vamos acrescentar meia cebola picadinha. Carlinha, olha. É, só coisa ruim que vai nessa receita, né? Parabéns, Ronaldo. Parabéns. Você soube escolher sua mulher, Ronaldinho Pires? Viu? De fome não morre, né? Com certeza. Ninguém perto dela morre de fome. Nem eu morro de Meia fome. xícara Imagina o Ronaldo. de alho e poró. Gente, já fiz a Priscila comer cada coisa, vocês não têm ideia. Vamos colocar aqui 2 colheres de sopa de molho de soja. Aí a gente adoro. pode colocar azeite, que a Ana vai contar um pouco mais desse azeite. 3 a 4 colheres. Conta, Ana. Esse azeite, ele é de Portugal, é embalado em Portugal e ele tem acidez de 0,2, então ele é extra Excelente. virgem, maravilhoso, maravilhoso. Azeite direto de Portugal na Nação Verde. Ana, Exato. eu não sabia? É Não bom sabia saber também. esse azeite. Eu vou comprar, gente. Eu sou louca. Se A louca você do não sabia, azeite. agora você já sabe. Exato, agora Adoro já sabe. azeite. Olha, eu vou pedir pra É Ana, muito pra eu não gostoso. ficar passando a mão na frente de vocês, me passar, por gentileza, o sal e um mix de pimenta. O sal grosso. grosso, rosa e um mix de pimenta. O sal a gosto, viu, gente? Mais pra quem quiser mais. menos Sal a pra quem gosto, ela quiser coloca menos. metade do sal. Não, aí é uma questão de Esse paladar. mix, Pri, ele é um mix de pimenta branca, pimenta rosa e pimenta jamaicana. Ah, também é a da Nação Verde? Também, a marca Tudo. Almazém da Nação. Tudo aqui é da Nação Verde, Exato, gente. tudo. Presta pimenta, Pri, olha que Até a linda. Ana, viu? A Até Ana eu. também veio da Nação Verde, especialmente para o Cozinha Saudável. Mix Que de pimenta. graça, Ana. E é uma delícia. Nossa, gente, pimenta rosa, não sei vocês, mas combina super com chocolate, sabia? Chocolate? Chocolate. Eu nunca comi com Não chocolate. fala isso, que eu vou ficar Brigadeiro com com pimenta vontade já, rosa. Carla. Eu tenho problemas. Não, Pri, não fale isso. Você sabe que eu tenho, você sabe. E agora, ó, Pode cortar essa a gente parte, já mas é tem verdade. uma liga aqui, praticamente. E a gente só vai completar com um pouquinho... Vamos colocar o cheiro verde, salsinha, cebolinha. Aqui no caso eu só coloquei cebolinha, mas pode ser cheiro verde. E um pouquinho de farinha de aveia para dar liga na nossa almôndega. Que coisa boa, que receita maravilhosa. Vai Depois colocando é aos só poucos, tá? Aí, ó, você vai mexer, vai fazer a massinha da almôndega liga. vegana. Almôndega vegana. Aí é só mão na massa, moldar as bolinhas, ó, já deu a liga aqui. E aí, ó, eu já trouxe aqui a bolinha para mostrar para vocês como fica, assada. Aí você faz a bolinha, você assa Aí a bolinha você quanto boleia, tempo? forno pré-aquecido 180 graus, uns 10 minutinhos, ó. Ela vai corar, tá vendo, ó? O bumbumzinho dela vai ficar corado, tá pronto. Porque aqui tá tudo cozido, não tem nada cru, né? E aí a E o gente molho? vai fazer um molho bechamel, que nada mais é. Molho Ó, bechamel. é aquele molho branco que vai bebida vegetal. Então aqui eu fiz um pouquinho mais na receita. 1 litro de bebida vegetal. Você coloca meia cebola branca picadinha, noz moscada, sal a gosto e para engrossar um pouquinho de amido. E aí, ó, só mexer e você tem um prato 100% vegano. Aí para montar, que a gente fala que é a hora da verdade, a gente, A gente vai quer saber a usar hora da verdade, Carla. o bechamel.
Enquanto você fala da Hora da Verdade, Aninha, você trouxe 2 dicas hoje da Nação Verde que são... Então, lembrando que a Nação Verde, Pri, ela é uma empresa de saúde e sustentabilidade, é uma franquia, então o nosso intuito é tirar a química da vida das pessoas e fazer trocas inteligentes. Então, como a Carla tá fazendo hoje uma comida vegana, eu trouxe sobremesa de chocolate vegano. Então a avelã com chocolate 70%, a tâmara também, sem glúten, sem lactose, sem origem animal. Essa é a tâmara? Essa é a tâmara com amêndoa e chocolate. Eu preciso ver, preciso pegar. Eu sou igual criança. Gente, que coisa linda. Ela é linda e muito gostosa. Essa e eu vou comer, por amêndoa isso que eu dentro. separei já pra mim. E aquela é a avelã. Avelã. Tâmara, amêndoa e chocolate. É. Sem glúten, sem lactose, sem origem animal. Ai, gente, que coisa boa. Não, Carlinha. E ó, agora... Como ficou o nosso prato? Calma, agora a gente vai finalizar o nosso prato com o queijo ralado de mentirinha. Sim. Que é o quê? Eu falei de mentirinha, mas não é de mentirinha. É castanha de caju, da Nação Verde, que eu bati no liquidificador com um pouco de levedura, sabor queijo, levedura nutricional. Aqui, ó, a levedura, que é fabricada pela Nação Verde. Isso. Um pouquinho de sal, cúrcuma, para deixar essa corzinha linda de queijo. Pimenta. Gente, elas fazem milagre. E agora, ó, porque se não tiver flor, não é a minha receita, não é, Pri? Não, é flor comestível. Eu comi já flor, já comi planta, já comi grama. Aí ela vai à batalha, né? Ai, Priscila. Que delícia, Carla Pires. Gente, quantos coraçõezinhos a gente dá pra Carla Pires, Ana? Nossa, muitos. Muitos coraçõezinhos, são 10 coraçõezinhos, porque essa receita vegana deliciosa de almôndega, com esse molho, como fala o molho de novo? Bechamel. Bechamel. Ah, a gente gosta de coisa bacana, sofisticada, hein? A gente volta no começo do mês que vem, porque a Carla tá aqui todo mês agora junto com a Ana. Olha que coisa boa! Com muitos produtos saudáveis e funcionais pra vocês. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Nação Verde. Diferente como você. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Vitório Restaurante. Sonium Eventos. Que coisa boa, meninas! NutriChef Carla Pires sempre arrasando na receita. Sempre receitas muito criativas e melhor, muito deliciosas. Junto com a Ana da Nação Verde, que é uma loja, pessoal, aqui na Avenida Portugal, é 529, fica na esquina da Rua 4. Não percam a Nação Verde também, que é só coisa boa. E a Carla tá com esse estúdio aí novinho, ela faz delivery. Entra lá no Quem Ama Cozinha, que ela vai passar para vocês tudo sobre o delivery novo dela, que está maravilhoso e só coisas deliciosas. E a gente finaliza o nosso programa aqui com a cofundadora do grupo Transformação, Perla Frangiotti, que a gente quer saber, Perla, para a gente terminar o nosso programa aqui, sobre o que transformou dentro de você todo esse projeto, toda essa experiência de vida. Acho que o principal ensinamento é: dor não se julga, se acolhe. Né? E que existem muitas maternidades. Eu aprendo muito com a minha filha que está aqui e aprendo muito com a Heloísa que me trouxe aqui hoje. Então a gente pode exercer a maternidade de diversas maneiras. Eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tenho dessa minha filha que partiu. Então é isso, dor não se julga, se acolhe. Que coisa linda, que bom terminar o programa assim. A gente fica por aqui mandando um beijo para a Clara especial e um beijo especial também para a Heloísa. Uma boa noite para todos nós, agradecendo mais uma vez e parabenizando todo esse trabalho, esse projeto que é lindo, é emocionante. A gente se emociona, né? A gente aqui no estúdio fica até respirando mais fundo para não chorar, mas olha, coisa boa para todos nós. Até quarta-feira que vem, Conexão Saúde toda quarta, toda segunda na Rádio Morada. Um beijo para todos vocês e até semana que vem.
Conexão Saúde, apoio cultural. H Saúde, seu plano, seu hospital. Sucolife, laranja da fazenda. Hipersaúde, certificado de contribuição Ribeirão e região.